11 horas e 18 minutos e já estamos de volta para falar agora sobre arquitetura hostil. Você sabe o que é? Provavelmente não, mas já deve ter visto por aí aquelas pedras embaixo de viadutos ou bancos de praça com separações para impedir as pessoas de se deitarem. São exemplos de arquitetura hostil. Afinal de contas, a quem pertence a cidade? Você já parou para pensar que os espaços públicos podem refletir as relações de poder da nossa sociedade? E como ela vem redefinindo o uso desses espaços? A gente vai conferir isso tudo agora na nossa matéria. Se não tivesse essas, ele poderia ser utilizado para um repouso, né? Não precisa ser só a população de rua, pode ser um estudante, um jovem, né? Um casal de namorado que um vai deitar e o outro vai ficar mais aconchegado, mas isso começa a ser uma construção da sociedade, entendeu? De cercar, e aí a arquitetura começa a contribuir nessa direção, né? Não existe por exemplo, o pessoal da arquitetura tem reconhecido isso, mas não tem concordado muito com o termo arquitetura hostil, mas tem um movimento, né? A profissão de arquitetos e urbanistas, eles têm também os conselhos, né? Tem o Conselho Nacional, que é chamado CAU-BR, e esses conselhos têm também têm feito esse debate, né? Esse movimento que nós incorporamos aqui no Brasil, ele vem de fora, né? Ele vem de fora para dentro. Há umas décadas atrás, acho que mais de uma década, quase 2 décadas, teve um movimento muito grande em Nova York, do chamado Tolerância Zero, né? E esse movimento Tolerância Zero em Nova York, ele foi muito visitado por grandes cidades nossas, né? Rio, eu acredito que São Paulo também fez, mas várias cidades grandes do Brasil foram lá, né? Beber um pouco dessa fonte e trazer algumas coisas para cá. Do ponto de vista da estratégia do envolvimento, né, da questão urbana, vamos dizer, e mais esse limite, né, da convivência com essas pessoas, que eu chamo os pobres, né, que na verdade é isso, existe uma repulsa muito grande, né, e quando eles ficam expostos à rua, expostos a uma situação de maior vulnerabilidade, ou seja, quando eles ficam sem teto, né, sem possibilidades de higiene, sem possibilidades de autocuidado, eles têm uma imagem muito mais deteriorada, né? A gente tem trabalhado muito aqui nessa direção, a gente tem avançado bastante nessa perspectiva da humanização e do acolhimento, né, às pessoas em situação de rua. A gente tem aqui no centro mesmo 130 vagas, né, no período mais noturno, casa de passagem que a gente chama, né, eles entram e saem de manhã e tem jantar e tem café da manhã. Na região da Glória a gente tem um atendimento para homens e mulheres, para 50, que eles podem ficar ininterruptamente, né? Então é uma casa mesmo, né, onde eles podem ficar de forma mais afastada da rua, né, com maior proteção. Muita gente que está na rua hoje, ela foi trabalhadora, entendeu? Ela teve um histórico, ela tem história, entendeu? Tem história, tem presença, tem desejos, né? Ela precisa ser enxergada, ela precisa parar de ser invisibilizada com essas hostilidades. E eu acho que é isso, é mais amor, né, pela humanidade, se as pessoas elas não assaltam, né, porque se elas tivessem energia, né, energias do mal, elas estavam no crime organizado, elas não estavam aqui no relento, no frio, na rua, entendeu? Elas não estavam tão despossuídas, então são pessoas que a gente precisa humanizá-las, que a gente precisa resgatá-las, né, para uma lógica de vida com dignidade, né? E então, bom dia para vocês e meus agradecimentos. E para entender melhor sobre isso, a gente recebe agora a Bárbara Lopes, que é arquiteta e urbanista. Bárbara, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa e muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, gente. Para a gente começar a entender, ela falou um pouco no VT, né, que existe aí essa discussão com relação ao termo arquitetura hostil. Então explica um pouco pra gente, né, o que seria arquitetura hostil e por que esse termo aí é discutido, né? Sim, quando a gente fala de arquitetura hostil, ou a gente poderia falar também do urbanismo, né, porque a gente está falando dos espaços públicos e da produção desses espaços públicos,
acaba virando um contrassenso a gente dizer que é uma arquitetura hostil, né? Porque a função da arquitetura, o conceito da arquitetura, ele é justamente de criar espaços que sejam para agregar, para né, trazer conforto, enfim, tem vários aspectos dentro da arquitetura, mas o princípio da arquitetura é esse, né? É do abrigo, é essa função, né? E quando a gente amplia, quando a gente pensa na cidade, isso se mantém, né? Acho que a função da arquitetura é essa. Então, eu acredito que, por mais que... É porque, assim, como o termo ele se popularizou dessa forma, né? Como a Valéria falou também, ele vem sendo discutido em várias cidades do mundo, né? E aqui no Brasil ganhou uma popularidade maior, tem sido mais discutido, principalmente com as ações do próprio padre Lancelotti, né? Que já falou aqui. Então, aquela ação que ele teve no início do ano passado, que teve uma repercussão muito grande, acabou popularizando mais esse termo. Eu acho que assim, é importante a gente saber do conceito, né, de saber que a arquitetura hostil se popularizou também, mas eu acho que é importante a gente olhar com essa crítica de que, na verdade, são elementos construtivos hostis que não deveriam fazer parte da arquitetura da cidade, né? Eu acho que é um pouco isso. E quais são as principais práticas ou pessoas, né, que essa arquitetura hostil busca impedir ou limitar de ter acesso a esses espaços que deveriam ser públicos e, como você bem disse, de inclusão? Sim. Hoje em dia a gente vê muito... Na verdade, essa prática ela é muito antiga, né? Apesar da discussão ser mais recente, né? Desse debate ser um pouco mais recente do questionamento, mas essa prática ela é bastante antiga. Então, a gente, às vezes, passa despercebido pela gente essa prática, né? Mas ela está no nosso dia a dia. Então, como vocês mesmos já citaram, né? As pedras embaixo do viaduto, que foi esse caso, né? Que o padre Lancelotti fez, atacou a marretadas, com toda razão, né? Mas plantas espinhosas em canteiros, esses pinos, gradis, né? Que são bastante hostis, tudo isso está nesses elementos dentro da cidade, né? Mas são... Desculpa, eu perdi a linha do que eu ia dizer, mas o que eu ia comentar é que, assim, elas apesar de ser uma prática que estão sendo questionadas, Você pode repetir a pergunta? Claro, é porque a arquitetura hostil, ela é direcionada para um certo tipo de pessoa, para, né? E aí, quais são esses grupos, então, que eles estão tentando impedir de ter acesso a esses espaços? Já resgatei o fio. É justamente por isso, porque assim, aí quando eles criam esses espaços, muitos espaços comerciais têm esses elementos, e aí os espaços públicos também acabam tendo, né, que tem essa prática antiga. O objetivo deles, a princípio, é impedir que, principalmente a população em situação de rua, ocupe esses espaços, ou, em outros casos, skatistas, pessoas que realmente se apropriam do espaço urbano, e aí essa é a grande incoerência, né? Porque o espaço urbano, ele é produzido por pessoas. Então, assim, a partir do momento que eles criam esses espaços, esses elementos, né, para impedir o acesso dessas pessoas, essas pessoas acabam ficando mais marginalizadas, mas eu acho também que não só elas, né? Acho que isso é uma agressão para a sociedade como um todo, assim, porque isso cria espaços completamente segregados. Você cria dificuldades de interação, de socialização dentro da cidade, né? Então, apesar deles serem direcionados para esses grupos, que são grupos geralmente minoritários, são grupos que já têm socialmente, né, excluídos, mas tem uma consequência que ela é mais global, assim mesmo, né? Assim, dentro do espaço urbano. E é importante, acho que a gente expandir também a nossa vivência nesses espaços, porque os exemplos que você deu, né? Por exemplo, eu não sou skatista, e aí a gente acha que não existe, porque a gente não vê esse espaço sendo limitado para a gente, né? Mas está sendo limitado ali para o outro que está do nosso lado. Então, eu acho que realmente talvez a nossa tentativa aqui nesse bate-papo é ampliar e não ser egoísta de pensar, se não me atinge, se eu estou conseguindo chegar até onde, né, esse espaço me aceita, tá tudo bem. Não, assim, existe uma... E eu acho que é porque começa a ser naturalizado, né? Como se, por exemplo... E aí a gente falou de alguns elementos que são mais pequenos elementos, né?
Mas a gente tem questões, por exemplo, praças que são cercadas, essa limitação porque não é só o espaço público, mas é o uso público, né? Então, esses espaços que são privados, mas de uso público também, essas limitações, elas, de certa forma, elas afetam a todos, assim, né? Elas são muito mais agressivas para esses grupos, mas elas afetam a todos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em crianças, e aí você pensa que a cidade, ela, da forma como ela é produzida hoje, né, que valoriza muito os espaços, espaços fechados e privados, né? É o shopping, o espaço fechado como, inclusive, lugar de diversão e de interação. Isso vai criando um medo do espaço público e vai reforçando esses elementos dentro do espaço público. Então, assim, a cidade sendo criada para a visão do adulto, que aí exclui, né? Estou querendo justamente ampliar que esses grupos, quando a gente pensa que é voltado para esses grupos, mas que repercute para todos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas com deficiência, então, tudo isso afeta. São espaços que são de uso público e que eles têm acesso limitado, né, por esses elementos. Então, assim, eu acho que a discussão é realmente mais ampla até do que esses que acabam sendo mais óbvios, né, no nosso dia a dia, assim, para quem cria essa sensibilidade de perceber, porque isso também, já perceber esses elementos já é a gente criando essa sensibilidade, né, já é a gente se apropriando desse debate que vem sendo construído. Com certeza. E quando a gente para pensar, por exemplo, em praças, né, que são praças e parques, que são um ambiente de lazer, um ambiente que foi criado justamente para as pessoas poderem ir lá, desfrutar. A gente encontra esses bancos com separação, a gente encontra, às vezes, né, os corrimões ou as beiradas das coisas são colocadas de forma que as pessoas ou não vão poder sentar, ou, por exemplo, um skatista não vai poder usar aquele espaço. Você deu o exemplo dos skatistas. Pode acabar, inclusive, atrapalhando a pessoa que está indo lá para usufruir, por exemplo, né, uma criança que vai brincar, pode ser perigoso para ela. Um espaço que, obviamente, né, a gente está falando, né, deu o exemplo da Praça do Parque, por ser justamente um espaço que é, obviamente, criado para o lazer, e mesmo assim, algumas pessoas não pode, né, assim, vamos colocar um empecilho aqui. Mas você poderia dar pra gente mais, talvez, alguns outros exemplos que a gente talvez nunca tenha parado para pensar? Porque, por exemplo, muita gente talvez não tenha percebido que esse banco que tem uma separação no meio é feito para impedir que as pessoas se deitem, né? Falar, é uma separação para eu botar meu braço. Sim. Mas vai muito além do que isso, né? Algo que atrapalha. Então, você tem mais outros exemplos que possam dar pra gente que a gente talvez não tenha nem percebido? Como essa prática ela é realmente antiga, esses elementos eles vêm ganhando também as tecnologias da própria... de projetos e de produção desse espaço, né? Porque eles são muito ligados a uma lógica de que se você está ali, não deve demorar. Então, tá sempre ligado a essa coisa de ser um lugar de passagem, que você não pode se estabelecer, que você não pode ficar, ou que você tem que estar ali para comprar, né? Essa coisa também da apropriação como espaços privados também, né? Acho que contribuem também para isso. Mas a gente tem vários outros elementos que, às vezes, por ter esse exercício assim, de sempre ficar tentando ser criativo na forma de criar essas limitações, então a gente tem bancos com designs que vão sendo desconfortáveis para você estar por muito tempo. Então você vê, às vezes, um desenho do próprio mobiliário que tem já essa intenção, que é muito sutil, né? Mas quando a gente sabe que existe isso, essa lógica por trás, você começa a perceber. Tem outras práticas que eu considero mais cruéis até, assim, né? Quando a gente tem beirais, e aí muitos comércios, principalmente, né, instalam gotejadores para, em determinado horário, começar a gotejar para expulsar as pessoas que estão ali embaixo, né? Então, a gente começa a ver que essa criatividade sobre esses elementos, elas vão aumentando também, e se a gente não tiver realmente sensível, né, a essa crítica, eles começam a ser realmente naturalizados, né? Eu acho que é essa a questão. Mas eu acho que principalmente nos mobiliários, essa inventividade, assim, de como criar esses espaços para serem realmente o menos possível apropriados, né, vem ampliando esse leque, assim. Mas a gente tem também outras práticas, por exemplo, chafariz, que antes tinha água, e que, claro, demandam a manutenção e tal, mas o fechamento deles, o esvaziamento, tem tudo muito a ver com dificultar o uso. Você não vai permitir o acesso à água para aquela pessoa que está precisando morar na rua, né? Que
não está ali por uma escolha também, né? Não é uma demanda, né? A pessoa precisa dormir, ela precisa ter acesso à água. Então, assim, essas limitações também começam a acontecer de uma forma muito sutil, às vezes, né? A gente acabam sendo justificadas para outros fins, mas a gente sabe que tem isso, tá subjetivo ali, assim, né? Eu acho que por manifestar dessas maneiras sutis, aí que fica mais importante o nosso bate-papo de hoje, para realmente a gente mudar o nosso olhar, virar essa chave e atentar mesmo quem que está fazendo uso desse espaço, né? E para quem ele está sendo construído, para quem ele está sendo feito. Bárbara, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando aí sobre a democratização desses espaços, né? Com certeza. Então você aí de casa não sai daí, dá tempo de enviar sua participação pelo nosso WhatsApp, contar pra gente se você já viu esse tipo de arquitetura na sua cidade, perto da sua casa, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa. O nosso WhatsApp está aqui na tela para você participar e a gente volta já já. Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 36 minutos e é hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Então vamos conversar com o Vitor Ferreira, que já está lá dentro, né, da nossa redação, por dentro de tudo que acontece nessa quarta-feira. Então bom dia, Vitor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Manhã Diversa. E o que você traz para a gente de notícia, de destaque nessa quarta-feira? Bom dia, meninas, bom dia, pessoal de casa. Hoje vamos continuar a atualização, né, sobre o incêndio que aconteceu na Santa Casa de Belo Horizonte na noite dessa segunda-feira e fez com que 950 pessoas precisassem sair do hospital às pressas e outras 15 precisassem ser movidas, incluindo pacientes e funcionários. O hospital confirmou já 2 mortes, né? E o ML conseguiu identificar os corpos dessas pessoas. Você confere na reportagem a seguir. César Freitas de Jesus, de 51 anos, estava no 9º andar quando o incêndio começou. Segundo o filho dele, ele estava internado há 2 semanas, mas estava bem e deveria ter alta ainda esta semana. Otávio Jordani Melo Rezende, de 23 anos, lutava contra um linfoma de Hodgkin há 1 ano e meio. Ele aguardava para fazer um transplante de medula e pegou uma infecção. Segundo a namorada dele, o quadro do jovem era estável. Os corpos estão no IML da capital. Os 2 faleceram após o incêndio que atingiu o 10º andar da Santa Casa de Misericórdia da capital na noite desta segunda-feira. Todos os pacientes do andar atingido foram imediatamente transferidos para outros hospitais, como o São Lucas e o João 23. Algumas foram remanejadas dentro do próprio hospital assim que o incêndio foi controlado e constatado que não havia mais riscos. 25 funcionários também tiveram que ser internados. Foi realizada uma perícia no local. Segundo os bombeiros, o fogo foi causado por um vazamento de oxigênio atrelado à pane de um equipamento, o que será investigado pela perícia. Essas são imagens divulgadas pela Santa Casa de como ficaram as instalações atingidas pelas chamas. A instituição comunicou que suspendeu temporariamente as cirurgias eletivas, já que pelo menos 50 leitos estão fechados na unidade de terapia intensiva. A medida é necessária para que haja leitos suficientes em caso de emergências, mas os demais atendimentos estão normalizados. De acordo com o ML, um terceiro corpo foi encaminhado, de acordo com a Polícia Civil, um terceiro corpo foi encaminhado ao ML, mas a Santa Casa não confirmou essas informações. Meninas? Vitor, aproveitando a sua presença hoje, então, quais são os destaques que o pessoal de casa vai poder acompanhar no Diversa em Rede de hoje, às 9 horas da noite? Então, hoje o Diversa em Rede vai trazer informações sobre uma nova lei que pretende baratear o preço da conta de luz, né? A expectativa de redução é de 5,2% e o valor vai poder ser descontado a partir da redução dos tributos que foram recolhidos pelas companhias elétricas, sendo eles o PIS e o CONFINS. Né, de acordo com a lei, a decisão do Supremo Tribunal de incluir o ICMS na base de cálculos desses tributos foi inconstitucional. Então, o que habilitou a restituição bilionária da União.
Também vamos falar sobre a ampliação dos serviços digitais do governo, que cresceu 2,5% em 2022, segundo o Índice de Transformação Digital. Este ano, 87 novos serviços foram digitalizados. E essas mais notícias você encontra no jornal, hoje, Diversa em Rede, às 9 horas da noite. Você pode acessar o nosso jornal pela diversa.tv, que é o nosso site, pela TV e pelo YouTube. Meninas. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Amanhã você volta com mais notícias. E aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre a arquitetura hostil com a arquiteta e urbanista Bárbara Lopes. Seja bem-vindo mais uma vez, Bárbara. Na primeira parte da nossa entrevista, então a gente entendeu um pouco mais, né? Você chegou a dar os exemplos e como que esses espaços eles estão sendo projetados. E agora, então, nessa volta, eu gostaria que você falasse, então, qual que é a importância da prática oposta, ou seja, da arquitetura de verdade mesmo, né? Então, assim, como que a gente pode criar essa democratização dos espaços, realmente incluindo todas as pessoas? Sim, primeiro eu queria destacar, assim, que a não prática, né, desses elementos hostis, é óbvio que ela não soluciona os problemas que a gente tem como estruturantes mesmo, né, os problemas sociais. O que a gente está falando é de uma cidade democrática que não exclua qualquer tipo de pessoa dentro dela, né? E a gente sabe que isso não é uma solução, ela não é em si a solução para os problemas que a gente tem. Óbvio que a população em situação de rua, por exemplo, que é a mais atingida, né, por esses elementos, é claro que ela demanda políticas específicas, né, para tratar essa questão social. A gente tem um problema de demanda habitacional que é realmente estruturante, né, dentro do Brasil. Então, assim, a gente tem, inclusive, nos últimos anos, uma falta de investimento nessa área. A gente tem o problema da pandemia, que agravou tudo isso. Então, é claro que a gente tem questões maiores, assim, mais amplas, né, nesse sentido, para discutir. Mas acho que, como a gente estava conversando, né, esses elementos, eles criam espaços de exclusão para toda a sociedade, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente cobrar para que eles não sejam a regra dentro da cidade, porque a cidade ela precisa ser apropriada pela população, sabe? A segurança, o bem-estar social, ambiental, né, também, que tem a ver com essa relação com o meio ambiente, tudo isso é totalmente relacionado a esse espaço urbano que é receptivo, que tem espaço para essa socialização acontecer, né? Então, assim, a urbanidade, ela está justamente nesses espaços, assim, né? Essa relação social que a gente constrói, né? Espaços onde as pessoas possam se sentar para conversar, para interagir, para se relacionar com o espaço urbano, com a cidade. É isso que constrói, de fato, a cidade, né? Então, eu acho que é completamente contraditório a gente ter esse tipo de elemento dentro desses espaços urbanos que deveriam ser receptivos, né? E não o contrário. E, Bárbara, de que forma que nós, enquanto indivíduos, podemos contribuir com essa mudança, né? Porque às vezes eu falo, na minha casa não tem nada disso, né? Eu vejo na rua, mas eu não estou contribuindo. De que forma que a gente pode, talvez, ajudar? Existe uma forma da gente, talvez, pressionar uma mudança nesse sentido? Com certeza. Assim, primeiro, tem várias pesquisas que têm mostrado nos últimos... tem muitas pesquisas relacionadas diretamente a esses elementos, né? Como eles têm se ampliado dentro da cidade. E a maior parte deles é nos espaços comerciais. Então, assim, nós temos, primeiro, uma relação, enquanto indivíduos mesmo, né? Com esses espaços comerciais, porque, afinal de contas, nós somos os clientes desses espaços. Então, eu acho que essa cobrança direta a esses espaços comerciais é um caminho, né? Mas eu acho que o principal é que a gente cobre também do Estado, né? A gente teve uma proposta que veio do Senado, então, para colocar dentro do Estatuto das Cidades, acho que o padre Lancelotti até comentou sobre essa proposta também. Então, ela é mais ampla, né? Dentro do Estatuto da Cidade é uma lei federal, e aí vir dizendo que as cidades têm que ser mais receptivas e não o contrário. Então, isso é uma questão. Mas dentro dos municípios, isso precisa ser também trabalhado. Juiz de Fora já tem, inclusive, uma proposta que está sendo discutida. Salvador tem, Belo Horizonte tem, algumas cidades que têm se movimentado nesse sentido, porque é muito importante que os municípios façam o papel de
primeiro, evitar que isso dentro dos espaços urbanos seja uma prática, né? Mas dentro da própria execução da cidade, assim, mas também na fiscalização desses espaços que são privados, né? Mas que têm esse uso público. Então, essa fiscalização também é importante. Então, nós, como cidadãos aqui, acho que é importante também que a gente cobre, né, do poder público para que essas ações sejam tomadas. E, óbvio, que as ações estruturantes, como eu comentei antes, né, as políticas que vão trabalhar diretamente com esses problemas sociais, né, que acabam sendo utilizados como justificativas para essas práticas. Esse problema, ele se apresenta em camadas para a gente, né? Aqui a gente está falando dessa arquitetura hostil, mas como você bem disse, é um problema muito maior, porque a gente está falando de gente que não tem casa, que não tem onde morar, né? E aí vai ocupar esses espaços, e esses espaços que já também não são feitos para essas pessoas, e enfim, aí o problema só vai virando uma bola de neve. E, Babi, tem gente que justifica, né, esse tipo de arquitetura como se fosse uma solução para certos tipos de problema sociais. Existe, então, alguma situação que essa arquitetura hostil é realmente a solução, que é desse problema que ela busca impedir, ou não, realmente são outros caminhos que a gente deve tomar? Não vejo em nenhuma situação ela como resposta, né? Eu acho que esses elementos, eles são elementos de guerrilha, assim, não tem como justificar. Se você coloca um espeto em um canteiro, ele serve para quê? Para espetar. Se você coloca um caco de vidro, serve para cortar. Então, eles são hostis nesse sentido, eles são agressivos, né? Realmente, de fato, são agressivos. Então, eu não vejo justificativa que a gente consiga construir. Eu acho que é um contrassenso em si próprio, assim, sabe? Então, acho que não vejo possibilidade de que isso seja usado como justificativa. Quando a gente coloca aí o empecilho num banco de praça para impedir que uma pessoa durma naquele banco, aquela pessoa vai estar dormindo em outro lugar, ela não deixa de existir, né? Ela vai estar dormindo em outro lugar, ela vai ter que procurar outro lugar para dormir e o problema não está sendo resolvido, só está tirando talvez da frente dos nossos olhos, né? Escondendo talvez um pouco para debaixo do tapete, e isso está longe de ser a solução. Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, esclarecendo esse tema, né? Complementando a fala do padre Júlio Lancelotti, que veio aqui mais cedo conversar com a gente também sobre a aporofobia, que são realmente assuntos que casam perfeitamente aí e que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, e muitas vezes sem a gente se dar conta. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Foi incrível, inclusive, escutar o padre Lancelotti, né? Acho que o programa ficou muito interessante. Muito obrigada. E você de casa, não sai daí, porque no próximo bloco, agora sim, a gente vai ver a finalização do Bora Rangar de hoje, que o chefe Arthur Veloso está preparando um cuscuz recheado gigante. Olha só, você não vai querer perder, né? Não sai daí.